Bom, hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre a magia da prosperidade usando o tarô e a cabala. E são estritamente ligados o tarô e a cabala. Aliás, a cabala, ela envolve todos os conhecimentos da sabedoria iniciática das idades. Tudo conhecimento esotérico, espiritualista, místico, tudo está dentro da cabala, né? E o tarô, segundo grandes magos, e segundo grandes estudiosos, ele é o oráculo mais perfeito de você ler uma sorte, um futuro, uma questão. Para você quando está buscando resposta, o tarô é fantástico, né? Então vocês estudando, né, essa magia da prosperidade usando o tarô e a cabala, vocês vão ficar assim vislumbrado. Eu sei porque todo mundo que faz esse curso, tá? Esse curso eu ministrei ele no ano de 2000 e... Bom, faz uns 10 anos que eu ministrei esse curso, tá? Mais ou menos. 2015, por aí, né? E as pessoas, quando acabou, falaram, nossa, eu quero assistir de novo, quero... né? Quando vai ter de novo, daí nós tivemos os DVDs, né, que foram gravados. Só que hoje em dia ninguém mais usa DVD. Então, eu resolvi lançar novamente o curso e ele vai ficar na plataforma para vocês assistir por celular, para assistir no notebook, assistir no PC, né? E você assiste a hora, o dia e no lugar que você quiser. Vai ter ele na plataforma, né? Bom, nós estamos falando de prosperidade. Muita gente, quando fala prosperidade, pensa no din-din. É o din-din também, só que prosperidade, ela envolve todas as áreas da sua vida. Envolve você pessoalmente, envolve o seu financeiro, né? Que é o que o pessoal foca mais. Envolve os seus relacionamentos, as suas conversas, as suas atitudes mentais, né? O seu poder de negociação. Aí um CLT fala assim, mas eu não vendo nada, não tem que negociar nada. Lógico, você vende a sua hora, né? Você está vendendo o seu horário. Você recebe por hora, ou recebe por dia, ou recebe por semana, por mês. Então você tem que ter esse poder de negociação. Aí você vai desenvolver isso também, na prosperidade, né? E o quarto raio da prosperidade é o lar, é a sua casa. Então é o que você tem de mais importante, sabe? Sabe quando você era nenenzinho, que a mamãe pegava você no colo e ficava, né, ninando você, te dando carinho, atenção, dava de mamar, dava comidinha, tá? Sabe aquele colinho da mamãe? Então esse é seu lar hoje. A sua casa é como se fosse sua mãe te aconchegando. Porque se você está no seu dia a dia, fazendo qualquer atividade fora da sua casa, fala assim, nossa, não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho, né? Ir para um sofazinho ou ir para minha cama, tá? Ou esquentar minha jantinha lá, sossegado. Então o lar é o lugar que você sente aconchegado. É o lugar que te acolhe. A gente precisa ter esse momento no dia, tá? Então isso é prosperidade também. O quinto raio é a parte da sua criatividade. Então você tem que ter criatividade, tem que saber fazer as coisas, né? Tem que ter ideias. Isso é prosperidade também. O sexto, né, vértice é a parte da saúde. Então você saudável, você é próspero. Então a prosperidade está ligada à saúde também. 7 é o seu casamento, né? Edivaldo, mas eu moro sozinho. Você é casado com você mesmo, né? Então, como que você se relaciona com você mesmo? É o seu casamento, é a área 7, né? A área 8 é a parte sexual. A parte sexual, então, é um tabu, né? As pessoas receberam uma programação, né, da parte sexual que travou tudo essa área. E sendo que o poder do ser humano está na área sexual, né? Então, o homem e a mulher, né, quando eles se unem, aquilo que a gente chama de união sagrada, eles são deuses na Terra. Eles têm o poder de manifestar qualquer coisa, tá? Quando acabar esse curso do tarô, que vai ser 7 aulas oficiais, mais 3
de brinde, né? Então são 10 aulas, vai ser a cada 15 dias, um sábado sim, um sábado não. Então quando acabar esse curso, eu vou dar esse curso dessa parte da energia taquiônica, que é ligado à união sagrada do homem e da mulher. Mas daí a gente vai falar assim, mas eu não tenho uma mulher, ou a mulher vai falar, eu não tenho homem. Não, existe um método que você vai ativar essa energia sozinho, tá? Então tudo tem uma finalidade, né? Área 9 é a espiritualidade. Você sendo uma pessoa espiritual, né, espiritualizada, você é uma pessoa próspera, né? E o 10, que é a sua carreira, o seu futuro, o que você quer ser, né? As coisas que você está plantando para hoje, para colher no futuro, também é prosperidade. 11 são os seus amigos, são os lugares que você frequenta, né? Se você sempre vai numa pracinha lá, conversar com as pessoas, você vai num clube, né? Ou você vai estar sempre no mercado, encontra sempre a mesma pessoa. Então isso aí é a sua área 10, tá? Esse é seu relacionamento com as pessoas, né? Dentro de uma sociedade, né? A área 11, né? E a 12 é o fechamento de tudo, é o seu karma, tá? É mais espiritual ainda do que a 9, a 12. Porque é o resumo de toda a sua vida. Então, você tem que ter prosperidade em todas essas áreas. E o homem, ele não sabe trabalhar tudo isso, né? Então, esse curso visa dar um treinamento para vocês saberem usar esse conhecimento para serem prósperos nas 12 principais áreas da sua vida, tá? O homem está totalmente aprisionado e escravizado. Então, eu sempre falo na rádio, no YouTube, né, nas palestras que eu dou, no Instagram, que nós somos escravos e não sabemos disso, né? O ser humano ele é escravizado, ele tem que trabalhar forçado, às vezes, em coisas que ele não gosta para poder comer, para poder viver, ter um teto, né? Ter uma roupa, ter o que comer, tá? Isso é uma coisa que ela não é divina, tá? Porque num planeta evoluído, as pessoas trabalham para ajudar um ao outro, porque eles são altruístas, eles trabalham assim por gostar, por ter prazer de fazer aquilo, né? Trabalham naquilo que gostam. Ninguém é obrigado a trabalhar para poder ganhar o que comer, né? Para poder viver. Então isso aí é uma coisa que na Terra foi montada, né, pelos escuros e chegou o momento agora da libertação, tá? Então a gente vai se libertar desse sistema. Então muita gente não gosta que eu fico falando lá do loirão, lá do Donald Trump, né? Quando eu ponho no Instagram, então, oxe, tu mete o pau, né? Mas ele tá dando o pontapé inicial para fazer essa grande libertação, tá? Antes dele estava o Putin, né? Segurando toda a barra lá, tá? Se você conversar com uma pessoa que vive na Rússia, ela não quer mudar de lá, mas nunca. Rússia não tem crime, não tem vandalismo, não tem... Tudo que você possa imaginar de coisas ruins, na Rússia não tem, né? Graças ao Putin, tá? Então ele, junto com o Loirão, e agora o Xinchao também, que está dando um jeito lá na China, né? Essa tríade, esses 3 planetas, que é a águia, né? O urso e o dragão, né? São o que vai fazer todo o movimento do mundo para libertar a humanidade desse sistema de escravidão, tá? Então essa era, esse momento que a gente está vivendo de você tem que ficar preso na sua casa enquanto os bandidos ficam soltos na rua, né? Aí eu fico vendo o pessoal no Instagram lambendo esse papo aí, não sei, pelo amor de Deus. Sabe o que ele fez uma semana antes dele partir, né? Ele foi num presídio lá e doou quase a fortuna dele inteira para 70 presos. Com tanta gente precisando, né? Pessoas trabalhadoras, pessoas simples, né? Humildes, precisando de um dinheiro, ele vai lá dar para os presos, lá para aqueles bandidos, marginal que tá lá preso. Então, que negócio é esse? Aí a pessoa fica aí tudo pagando pau para esse papo aí, pelo amor de Deus, né? Pois é. Então... E interessante também que no começo dele, da direção dele, ele mandou alguns para cadeia, não sei o quê, pedofilia, alguma coisa. Mas ele mesmo é pedófilo. Bom,
Enfim, o que nós enfrentamos no mundo de hoje, né? Você sabendo que existe, né? Roubo, assalto, furto, sequestro, né? Acidentes. E o que enfrentamos no mundo de hoje, né? Que você, sabendo ou não sabendo, mas existe, né? Magias negras. Hoje, eu estava com uma pessoa que ela foi vítima de um ataque de magia negra muito forte, né? Então, foi difícil de limpar, tá? Isso é constante, tá? Isso é constante. Para vocês terem noção, pessoal, a energia do planeta está muito forte, né? Porque a ressonância Schumann, ela media há 10, 15 anos atrás, ela media 7,8 Hz, hoje ela está atingindo picos de 140 Hz, né? Ela fica numa média vibrando em 50. Então, 5 vezes mais forte do que era, no mínimo, tá? Então, um pensamento de raiva, uma energia de inveja, ela pega uma força tremenda, então é capaz de até de ceifar uma pessoa, tá? Então, isso tem muito no planeta Terra, tá? Os pleiadianos, quando eles começaram a trabalhar com a gente, eles comentaram, não foi uma vez só não, eles nunca viram no universo, né, planeta que tem tanto mago negro e tem tanta magia negra, eles nunca viram isso igual, né? Então você sabendo que existe ou não sabendo, você acreditando ou não acreditando, aquilo realmente pode, né, atrapalhar a sua vida. Macumba, feitiçaria, voodoo, satanismo e todas essas coisas aí, tá? E os instrumentos que nós vamos dar para vocês nesses cursos, vocês vão saber se você está sendo vítima de uma energia trevosa dessa, né? E se você souber, você vai saber como se limpar. Então vai ser dado as ferramentas para vocês, tá? Então existem os ataques invisíveis de vampirismo, Kama-Rupa, Mana-Rupa, né? Esfinge. As pessoas são alvos de chips, implantes, dispositivos de controle à distância, aportes físicos, né? Não sei se vocês já ouviram falar de aporte físico. Então tem gente, do nada, começa a passar mal, vai no médico, o médico tira uma radiografia, tem uma agulha dentro, tem uma tesoura, tem um alicate de unha, uns negócios estranhos dentro da pessoa. Aí a gente fala assim, como que foi parar isso nessa pessoa? Né? Isso chama aporte. É um trabalho de magia negra que o pessoal faz, que é para derrubar uma pessoa, né? Mas esse é o mais comum, né? Aportes mentais. Esse aqui, 90% do dia, nós somos atacados por isso aqui, tá? Então são propagandas que ficam pá. Então você acaba gastando o que tem e o que não tem, né? E quando você acorda, você tem 80% das coisas que você comprou dentro da sua casa que você não usa, né? Essa é a lei do Pareto que eu já falei para vocês aqui, que é 80-20. Então, dos 100% que você tem, 20% é útil, 80% está lá, sem utilidade nenhuma, né? E esse, então, é um dos piores, que é o aporte emocional. Usado muito em igreja, por pastor, né? Eles fazem esse aporte emocional, pega você pela emoção, né? Então, geralmente, eles têm todo um sistema de envolver a pessoa, né? Depois eles tiram, né? A gente fica sabendo de pessoas que doa carro, doa casa, né? Eu tive uma pessoa que eu conheci, né? Que ela deu uma chácara aqui no interior de São Paulo, uma chácara, assim, uma coisa bem grande, porque custava 4 milhões de reais. E ela deu pro pastor tudo aquilo lá. Passou pro pastor, papel passado, né? Então é complicado. E também, vocês se nunca ouviram falar, vão ouvir falar logo sobre essas armas psicotrônicas, né? Que os militares trevosos, eles usam, fazem testes, fazem experiências, tá? Por exemplo, eles mandam uma energia psicotrônica, né? Através da radiônica, num bairro, por exemplo, de São Paulo, no Brooklyn, São Paulo, do bairro de Nova York, por exemplo, no Brooklyn, né? E com uma programação que todo mundo fique violento, se mate, e aí uma semana o nível de violência daquele lugar
sobe pra caramba, tá? Então isso aí, eles têm esses geradores de energia, de frequência, tá? Que eles fazem essas atrocidades, tá? Então tudo isso existe, você sabendo ou não sabendo, né? Então os escuros, eles têm essas armas que conseguem controlar o comportamento de uma pessoa. E não só de uma pessoa, mas como de uma multidão também, né? Gera um impacto psíquico prejudicial com risco de desencarne também, né? E aí existe também um trabalho que é feito através de mesa radiônica, né? Então as pessoas sempre perguntam, mas que diferença tem a mesa psicotrônica da mesa radiônica? A mesa psicotrônica, você não consegue fazer nada de mal para alguém usando a mesa psicotrônica, tá? Agora a mesa radiônica, sim. Então, a mesa radiônica você pode tanto ajudar uma pessoa, como você pode mandar ela para 7 pau debaixo da terra, tá? E eu conheço um grupo de indivíduos que trabalham com mesas radiônicas só para fazer mal para os outros, tá? Então é complicado. Bom, então quais os tipos de energia que nós estamos sendo influenciados, né? Geralmente elas provocam desequilíbrio, né? E elas podem ser a energia elétrica, tá? Tem por natureza o atrito de superfície, né? Corrente elétrica. A magnética, que é a de atração ou repulsão, né? O magnetismo, o ímã. E a eletromagnética, que é a junção das duas, tá? Da elétrica e magnética. Então, os desequilíbrios nossos vêm através desses 3 tipos de energia, tá? Só que, junto com essas energias, é vinculado uma outra energia, né? Que traz o desequilíbrio. São 3 tipos de energia, né? A radiestesia dá o nome para essas energias. Vermelho de face elétrica negativa, verde de face elétrica negativa, né? Verde telúrico ou não telúrico, e preta, ocasionada por magia negra, também vinculada por uma força elétrica, tá? Então, como que é essa tal dessa energia preta? Ela pode ser enviada, né, dirigida intencionalmente, ela pode chegar em você através de retornos de trabalhos, né? Ou, por último, por absorção, tá? Como que funciona? Enviada é alguém que tem raiva, que é o seu mal, vai lá e faz um trabalho de magia negra para você, tá? Voodoo, satanismo, ou coisa parecida, né? Oferenda, né? Eles fazem muita oferenda com animais, né? Sacrifício de animais. Então isso aqui seria uma energia preta, né? Magia negra enviada. Retorno de trabalho é assim. Por exemplo, você, na sua infância, você não tinha um conhecimento, né? A menina gostava do menino, ou vice-versa, ou o menino gostava da menina, e ouviu falar que fazia uma simpatia lá para atrair aquela pessoa. Então ela vai lá e faz aquela simpatia, tá? Isso aí a gente classifica como uma magia cinzenta, né? Que não é uma negra para fazer mal para a pessoa, mas é uma energia de manipulação. Então seria uma magia cinzenta, tá? Então isso aí volta para a gente depois, quando a gente tem mais consciência para trabalhar, certo? Ou seja, para limpar, para se redimir daquilo que você fez, né? Então isso não só nessa encarnação, como em outras encarnações que a gente fez e não tinha consciência. Então é retorno de trabalho feito. E a absorção é assim. Por exemplo, o mago negro vai lá e manda energia. Puf, fulano. O fulano está bloqueado, ele tem conhecimento, ele fez o curso, né? Ele sabe se defender, né? Então ele está com uma carapaça, né? Ele está com uma cúpula, uma esfera de proteção ao redor dele. Então vai bater naquele fulano que foi mandado a energia negra para ele, tá? Vai voltar para quem? Para quem mandou. Bateu lá, não conseguiu aterrar, porque tem que ter terra, né? Energia elétrica. Vai voltar para quem mandou. Quem mandou é o mago negro. O mago negro não é besta, ele também se protege quando ele faz isso. Ele sabe que ele corre esse risco de receber de volta. E aí quando bate nele também não vai encontrar terra, não vai conseguir aterrar, né? Aí essa esfera negra ela fica viajando pela rua aí, né? Aí pega aquele dia que você está mal-humorado, que você não está bem, que você está desanimado, está com depressão, né?
Você sai para a rua assim, pronto. Aí aquela energia já vem direto em você e aterra em você. Então é por absorção. Tá? Então quando vocês aprenderem a ler isso aí, através do curso, vocês vão ver quantas às vezes magia negra tem uma pessoa por absorção e nem sabe. A pessoa está lá, a vida dela dá um passo para frente e 10 para trás, um passo para frente e 50 para trás. Nunca consegue prosperar, né? Por causa desse tipo de coisa aqui, que a pessoa não sabe, né? Então, resumindo, nós temos o vermelho elétrico, o verde telúrico, verde não telúrico, a preta trabalho feito, preta retorno de trabalho, preta por absorção, né? Então são esses tipos de energia que vocês vão aprender a identificar através do trabalho, que vocês vão aprender no curso, né? E saber como limpar isso aí, tá? Então, são 6 tipos, né? Bom, fora tudo isso, nós temos o governo oculto do mundo, que eles trabalham colocando na gente medo, culpa e apego, tá? Medo, culpa e apego. Então, essas 3 coisas, 3 tipos de sentimentos que o ser humano tem, é o que faz com que ele fique preso na Matrix. Tá? Que ele não consiga se libertar, não consiga evoluir espiritualmente, né? Então isso aí também vocês vão aprender a se proteger disso aí. Eu fui uma pessoa que estudei praticamente todas as religiões. Eu ouvia uma religião, ia lá, lia sobre ela, aprendia, frequentava para ver como que funcionava tudo. Então eu fui assim um passeador, né? Passeava por todas, né? E todas as religiões, elas falam a mesma coisa, que você evolui quando você fica bom, né? Aí você vai evoluindo espiritualmente. Então, 99% das pessoas acreditam que você evolui só quando você é bom, né? A evolução está ligada ao quê? A poder, né? A você conseguir fazer as coisas, tá? E só depois de um tempo que eu fui aprender a verdadeira história sobre a evolução. Você sabia que a pessoa do mal também evolui? Ela evolui pelo lado do mal, tá? Então nós temos, por exemplo, nós humanos hoje nós estamos na 3ª densidade, somos seres limitados, né? O pleiadiano está na 5ª densidade, né? Nós estamos saindo da 3ª, vamos para a 4ª, tá? O pleiadiano já está na 5ª. Então é um povo já espiritualizado, né? Que ele atingiu não só a espiritualidade, mas atingiu a tecnologia. Então eles têm a tecnologia à vontade. Então eles usam um corpo 1000 anos, sem envelhecer, sem adoecer, né? E aí nós temos os arcturianos que estão na 6ª densidade. Então já são um pouquinho mais evoluídos do que os pleiadianos, né? E aí a partir da 7ª densidade, tá? O ser que chega nesse ponto, ele já não precisa nem mais ter corpo, tá? Não precisa nem ter mais corpo físico. Então ele se torna um ser multidimensional. O que é? É um ser que ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ele não está preso mais ao tempo, espaço. Então ele se manifesta onde ele quer, ser multidimensional. Então ele, vamos supor, nós humanos vamos chegar no nível do pleiadiano, do arcturiano, né? Depois chegaremos nesse nível aí que você não vai precisar ter corpo mais, né? E se você quiser um corpo, você manifesta ele, como fazia Saint Germain, tá? Bom, só que os escuros também fazem isso. Eles evoluem e conseguem chegar até essa 7ª densidade, né? Que eles não precisam de corpo mais. E essa raça aqui, de extraterrestre chamada Arcontes, eles têm esse poder. Eles são seres da 7ª densidade e se manifestam em tudo quanto é lugar, né? Tempo, espaço, dimensão. E a principal tarefa deles é deixar o ser humano confuso, deixar o ser humano para baixo, deixar o ser humano depressivo, deixar o ser humano doente, né? Então tem um casal que está indo bem lá, o marido, a mulher e tal, ele começa a falar coisinha na cabeça da mulher para tirar a mulher do propósito do casamento. Fala coisinha na cabeça do homem para tirar o homem do casamento, né? Para fazer o casal brigar, para ter traição. Então eles fazem isso, esses seres aqui, né? Então isso existe nesse mundo, nesse universo,
de uma proporção assim que as pessoas... O próprio Jesus falava dos arcontes. Se você for ver os evangelhos apócrifos, né, Jesus falava dos arcontes. Falava que o grande inimigo da humanidade são os arcontes. Né? Então você, no curso também, você vai aprender. Saber se você está tendo... Você ou quem você for ajudar, né, um filho, um neto, um sobrinho, né, uma amiga, você vai aprender a saber se tem esses seres também trabalhando naquela pessoa e fazendo, manipulando ela, né? Tem um livro que eu li, que eu recomendo para todo mundo, do Napoleão Hill, né? Napoleão Hill foi um grande estudioso americano, né? Eu não só li praticamente todos os livros dele, né? Esse aí foi o último que eu li, como eu fiz um curso que é baseado na filosofia dele, o curso chama Mastermind, né? E aí quando você vai fazer quando você vai se tornar o nível máximo lá do Mastermind, você termina esse curso lá nos Estados Unidos, né? Então eu fui lá, terminei o curso nos Estados Unidos, 10 dias, né, para terminar. E quando lançou esse livro, foi falado que esse livro o Napoleão Hill tinha escrito, só que ele falou assim, olha, isso aqui vocês vão lançar ele daqui no mínimo 50 anos, porque no momento a humanidade não vai conseguir entender esse livro. Então deixou guardado essa obra dele, passou 50 anos, publicaram esse livro aqui, Mais Perto que o Diabo. Se você vai ler, você vai entender tudo como funciona todos os sistemas. Que nesse livro o diabo fala que ele está nas escolas, está na faculdade, está nas igrejas, está nos lares, está nas amizades, está em tudo, né? E aí você tem que ser mais esperto do que ele. É isso que o livro propõe para você, né? Para você sair fora do domínio dele. Porque muita gente acha que um ser desse tipo aqui, né, um demônio, ele vai se apresentar para você com aquela cara feia que ele tem, né? Não, ele vai vir disfarçado, né? Se você é uma mulher, ele vai vir com um homem bonito. Se você é um homem, ele vai vir parecendo uma mulher bonita, né? Eu fiz muitos cursos com o Dermar Ramos, né? Fiz muitas viagens com ele. Ele contava pra gente, né, que uma vez ele estava no hotel, né, e chegou uma moça bonita, loira. Ele gostava de loira, Dermar Ramos, né? Chegou lá e começou a conversar com ele, tal. Ele falou, a hora que eu vi, já tinha levado ela pro meu quarto, né? Daí ele começou a encher a banheira do quarto lá, para eles tomarem banho, né? Quando a mulher tirou a roupa e entrou na banheira, ela começou a querer esconder os pés dela. Aí ele falou, essa mulher tá meio esquisita, né? Aí quando ele viu os pés, ela tinha pé de cavalo, sabe? Um casco assim, só aquela fenda no meio, né? Pé de cabrito. Ele olhou para ela e falou, eita, Satanás, querendo me pegar. Aí ele caiu fora, né? Então assim, você tem que ser mais perto do que ele, para você não cair nessas ciladas. E, por exemplo, o tarô e a cabala, eles preparam você para você ser mais perto do que ele. Ele vai te dar um suporte, né, diariamente, né? Que você vai saber o arcano seu do dia, você vai saber o arcano seu da semana, você vai saber o arcano seu do mês, e também o arcano do ano que você está vivendo, e o arcano que você vai viver pela vida inteira, né? Então você vai ter todos esses arcanos que você vai trabalhar essas energias durante o dia, né? Então, para ser mais esperto do que o Bafomé aqui, né? Bom, Deus, a gente sabe que ele é uno na essência, trino na manifestação e sétuplo na evolução, né? Então ele é 1, 3, 7, tá? Então, Deus, ou o Eterno, né? O grande arquiteto do universo, ele é uno na essência, trino na manifestação e sétuplo na evolução, tá? Nesse curso você vai aprender sobre os números. Então ele está incluído essa numerologia para você entender os números, né?
Esse 137, por exemplo, que é a manifestação do Eterno, olha só que coisa interessante, né? Um, 3, 7, certo? Olha só que coisa interessante. Dá um tombo nisso aqui, vira de boa na cabeça. Olha só. Tá vendo? Que coisa interessante. Então, se você domina os números, né, você domina a lei que rege a sua vida. Você vai entender tudo o que acontece com você, tintim por tintim. Nada é o Léo, nada é solto por acaso, né? Então tudo tem uma causa. O acaso não existe, o acaso é só uma palavra, né? O próprio Einstein, né? Ele falava assim que o poder não está em você saber todas as respostas para todas as perguntas. O poder está em você saber fazer as perguntas corretas, né? Então, quando você fizer esse curso, você vai aprender a fazer perguntas para o universo, né? Ou para o seu próprio eu superior, que é o seu wingmaker, que ele vai estar te respondendo. Então, quando você entra na iniciação, esse curso é uma iniciação, né? É um curso de iniciação, uma iniciação a artes, né? A sabedoria iniciada pelas idades, as artes esotéricas e místicas. Por isso que é uma iniciação. Quando você entra na iniciação, então, o seu eu superior ele fica totalmente olhando para você, prestando atenção em você. Fala, pô, porque assim, ele cria várias personalidades. Nós somos uma personalidade dele, do nosso eu superior. Ele cria várias. Então, ele tem personalidades nesse momento aqui, em São Paulo, tem outra em outro estado, tem outra no outro país, né? Em outro tempo, outra idade. Ele cria várias personalidades. E cada uma delas vai colher experiência para ele. E quando você dá esse passo de entender todo como funciona a vida, o universo, a lei, tá? Ele vai ficar focado em você, vai ficar prestando atenção. Opa, esse aqui parece que deu certo, né? Foi uma personalidade, eu criei esse homem aqui, ou essa mulher, que deu certo. E ele está se interessando em entender como funcionam as coisas. Porque enquanto você não entender como funcionam as coisas, você fica preso nessa roda de samsara, né? Quando você aprende como funciona tudo, você se liberta da Matrix. Então você tem as ferramentas para se libertar disso. E quando você tem o seu eu superior te olhando, dando atenção, as coisas para você vão funcionar muito melhor, muito mais rápido. Tá? Então a filosofia dos Wingmakers afirma que o universo está sempre refletindo nossas próprias crenças mais profundas de volta para nós. Cabe a cada um de nós escolher como ver e interpretar tudo em nossas vidas e tudo o que acontece. Quanto mais nos abrimos aos 3 princípios da transformação dos Wingmakers, que é ver o divino em tudo, nutrir a vida e ter gratidão, mais fácil e fluida nossa vida pode se tornar. É a nossa escolha de se escolhermos viver com medo ou sem escolhermos reconhecer o medo, como um convite ao crescimento e trabalhar com ele como uma ferramenta potencial de transformação. Tá? Então, o medo é aquilo que controla as pessoas. Lembra que eu falei no começo? Medo, a culpa e o apego. Então, a gente tem que trabalhar esses 3 sentimentos, essas 3 coisas, né? Bom, o que realmente eu vejo? O que realmente eu vejo? A luz visível é um tipo de energia eletromagnética. Então nós temos uma sensação que tudo isso é físico, né? Você bate a mão, você sente, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro tem a conexão da imagem, né? Da luz, que você enxerga, da visão, da audição, do paladar, do tato, né? E do olfato. Então são 5 sentidos que o cérebro trabalha em cima daquilo. Então você tem uma sensação que tudo isso é uma coisa real, que é física, que né? Que você não tem controle sobre tudo isso, certo? Mas isso é uma ilusão. Que na realidade a gente tem controle sobre tudo isso. Precisamos aprender
né, a apertar o botão certo que tem dentro de você lá, para você entender como funciona o universo. É isso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela fala bastante, né? E eu olhando para ela assim, já era tarde da noite, era quase meia-noite, assim, eu olhando para ela assim, eu falei, nossa, o rosto dela transformava, ficava um monte de lantejoula brilhando assim, ó. Eu falei, nossa, que interessante, né? Aí, quando eu ia falar com ela assim, você passou alguma coisa no seu rosto? Quando eu ia falar, sumia. Aí opa, aí ela continuava falando, de repente começava o rosto dela tudo brilhante, parecia aquelas lantejoulas, sabe? Aí eu ia falar, sumia de novo. Daí eu peguei e fiz uma pergunta, falei, o que é isso? Falou, não, é que ela é uma pleidiana. Ela é uma pleidiana, ela está usando essa roupagem, né, esse corpo físico, mas na realidade ela é uma pleidiana. Você está vendo o rosto de um pleidiano. Por isso que é assim. Não sabia. Eu nem falei também. Nem falei também. Então a luz visível é uma onda eletromagnética, né, que vibra com uma longitude de onda entre 800 e 400 nanômetros. Então o ser humano, como eu falei para vocês, eles construíram uma sociedade baseada naquilo que eles veem, naquilo que eles ouvem, naquilo que eles sentem. Mas está provado que enxergamos somente 10% daquilo que existe e o nosso cérebro é limitado a ver somente o que ele conhece. Tá? Então tudo que a gente enxerga é 10% do manifestado. Existe 90% de coisas aqui, em tudo em volta da gente, que a gente não enxerga. Tá? Por quê? Porque o ser humano ele é assim. Ele é um ser único no universo. Tá? Igual o ser humano não tem nenhum. E segundo as raças mais evoluídas que nós, o ser humano, quando ele atingir o auge da evolução dele, ele vai ser o ser mais poderoso e mais evoluído de todos do universo. Tá? Porque ele é o único ser que consegue viver em várias dimensões ao mesmo tempo. Então sabe por que você enxerga só 10%? Sabe por que você só usa 10% da sua inteligência, do seu cérebro? Né? Porque os outros 90% estão sendo usados pelos seus outros eus em outras dimensões. Então quando você começa a evoluir, você começa a entender, você começa a sacar como tudo funciona, você vai se conectando com os seus outros eus. Né? Quando a gente faz um trabalho com uma pessoa, seja ele lendo um tarô, seja ele fazendo uma mesa radiônica ou coisa parecida, só um minuto. Quando você faz isso, você tem que trabalhar não só ela, mas trabalhar os outros eus multidimensionais dela. Porque está um conectado com o outro. Às vezes você está sentindo um sentimento aqui que não é seu, é do seu outro eu que está na outra dimensão. É os outros 90% que você não está enxergando. Entendeu? Então é isso que você faz. Você vai trabalhando, se expandindo, né? E chegando aonde você quer. Não sei se vocês sabem, essa história, às vezes eu conto ela. Quando chegaram as caravelas, né, dos portugueses, dos espanhóis aqui no Brasil, né, tinha lá o pajé, que ele estava lá na praia, e ele começou a olhar as ondas do mar, começou a perceber que as ondas do mar estavam diferentes. Elas estavam fazendo uma onda diferente, um movimento diferente, uma velocidade diferente. Ele falou, tá esquisito isso aqui, eu quero entender o que está acontecendo. Daí ele pegou lá o bastão da pagelança dele, lá deu umas batidas no chão lá, pá. De repente ele abriu a terceira visão dele e enxergou essas caravelas enormes. Por que ele não estava enxergando antes se ela já estava lá? Porque na cabeça dele, no cérebro dele, ele só conhecia um caiaque, um barquinho de uma pessoa, ou de duas no máximo. Na mente dele, ele nunca ia saber que existia um navio enorme, uma caravela assim que cabe 100 pessoas. Então para ele, não existia aquilo. Por isso que o cérebro dele não via. Só que a partir do momento que ele tirou aquele hipnotismo que ele estava de não poder enxergar isso aqui, né, ele conseguiu enxergar. Aí ele começou a fazer um teste com todos os índios, chamava um por um lá e falava, olha para lá que você está enxergando. Não estou enxergando nada. Aí ele fazia a pagelança dele lá, dá com
o marrete dele, né? O martelo do Thor dele, tufo na cabeça da pessoa, a pessoa olhar, nossa, tá chegando um navio enorme ali. Então é assim, pode falar. A respeito da mediunidade de pessoas que enxergam a aura de alguém, ou então enxergam espíritos e tudo. Isso aí são coisas que a pessoa tem acesso, né? Que, por exemplo, o mundo espiritual existe, você concorda? Então a pessoa ela é sensitiva, né? Ela é médio todos nós somos, em menos intensidade ou mais. Então ela consegue acessar, né? O mundo espiritual. No curso você vai ter ferramentas, você vai ter conhecimento que você vai poder acessar isso e saber trabalhar isso, entendeu? Bom, então resumindo, pessoal, o universo ele funciona assim: existe matéria, energia, luz, né? Só que tudo isso, matéria, energia, luz, onda, partícula, informação, né? Tudo isso é uma onda na realidade. Então, nós temos matéria, temos energia, temos luz, temos onda, né? Partícula, informação, né? Tudo é uma onda. Vocês já ouviram falar aquela frase assim, luz é informação? Então, tudo traz uma informação para a gente. Então vocês têm que aprender a captar essa informação. O que o universo quer dizer para você? Até se você está lá cozinhando, né, com a faca lá, cortando cebolinha, cortando batata, alguma coisa, cortou o dedo, aquilo já é uma informação para você. Você tem que saber interpretar aquilo. Que dedo que foi, qual dedo, né? Se foi o polegar, se foi o indicador, se foi o anular, que mão que foi. Tudo isso é uma informação que o universo está te passando. Se você não sabe, né, captar aquela informação, você não tem a ferramenta para corrigir aquilo que aconteceu com você, que é um acidente, a gente chama, né? Mas se você, na hora, você já sabe interpretar, pronto, você já resolveu aquilo lá e nunca mais vai acontecer para você, né? Então, tudo é uma onda que traz luz, informação, tá? Então, grave bem isso aqui, ó. A matéria, ela é energia, ela é luz, ela é onda, ela é partícula, ela é informação, tá? A solução, então, é saber como mexer com essa onda. Então, se você não tem o manual de instrução, se você não tem o beabá, então você fica... Como funciona? Aquilo que a gente chama de manada, né? Que é a multidão que é massa de manobra. Então você tem que ter, né, a informação, você tem que ter o conhecimento para poder mexer com isso, né? Bom, então aqui nós temos uma torre de transmissão. Ela está transmitindo o quê? Uma onda. Você pode chamar de sinal. Pode ser de áudio ou de vídeo, de TV, certo? Então, se você liga o rádio na sua casa, você vai receber uma onda. Naquela onda, ela vai se transformar na voz do locutor, na voz do músico, né, do cantor que está cantando. E se é numa televisão, você vai ver a imagem, tá? Como que a imagem saiu daqui e se manifestou lá no seu aparelho? Como que você tem um celular, você pega um vídeo, né, um áudio, manda pelo WhatsApp e a pessoa recebe. Se é para um grupo, então, 220 pessoas recebem ao mesmo tempo. Por onde que viajou? Cadê o fio que viajou essa informação? Tá? Então esse que é o segredo, né? Então hoje nós temos, né? O ser humano usa TV, usa celular 4G, 5G, né? Usa tudo isso, que é uma onda, que é uma energia. Ele acredita em tudo isso e continua a se acreditar na existência de outras dimensões. Veja só que interessante, né? A ciência quântica, ela fala assim: existe leis, existe resultado. Então, o resultado você já sabe qual é. Então, a sua vida está como? É o resultado do que você está, né, passando pela lei, certo? Então, eu vou agora falar para vocês como que o universo funciona. Se eu vou falar como o universo funciona, eu vou falar como que sua vida funciona. Então você é
o resultado de tudo aquilo que você se manifestou até agora, né? Existe algo que a física quântica, que os cientistas chamam de vácuo quântico, tá? Eu peguei e coloquei 3 triângulos aqui para definir algo que é indefinível. Então, o vácuo quântico, ele é o próprio eterno, né? O Deus, que as pessoas chamam, né? O grande arquiteto do universo. Então, ele está lá, né? O vácuo quântico está lá. Aí, nós temos o quê? Bóson de Higgs. Aí, depois do vácuo quântico, nós temos os quarks. Depois, nós temos os prótons, né? Os nêutrons e os elétrons. Tá? Então, tudo isso aqui nós temos bóson de Higgs, vácuo quântico, a partir do vácuo quântico, bóson de Higgs, quarks, próton, nêutron, elétron, né? Se você pegar um aparelho do cientista, colocar, por exemplo, na testa de uma pessoa, ele vai entrar lá no cerne da questão, lá no primeira manifestação que existe antes de virar matéria. Ele vai chegar nesse vácuo quântico. É como se fosse uma nuvenzinha, uma coisa assim que ela não é definida ainda, né? Aí quando você sai desse vácuo quântico, você vai ter os bósons de Higgs, né? Depois você vai ter o quarks e por último, elétron, próton e nêutron, que é o quê? Que é o átomo. Concorda? Que é isso aqui. Bom, então começou daqui, veio descendo, virou isso aqui, virou o átomo, né? Aí você junta um monte de átomo, vira uma molécula. Você junta um monte de moléculas, vira uma célula. Aí você junta um monte de célula, vira um órgão do seu corpo. Coração, fígado, intestino, pulmão, né? Só que na realidade, bóson, elétron, tende a se comportar como átomo, molécula, célula, tende a se comportar como órgão do seu corpo, fígado, né? Estômago, pulmão, certo? E tende a se comportar como tudo que existe de material, tá? Cristal, vegetal, animal e você com todos os seus órgãos. Eu mostrei para vocês como tudo começou, tá? Primeiro é o vácuo quântico, que as pessoas chamam de Deus, né? Se manifesta, vira os seus órgãos e vira você. Só que está provado, segundo a física quântica, né? E segundo os espiritualistas que estudam bastante também, né? Que não são fanáticos, que são mente aberta, né? Que tudo é uma tendência. O que é uma tendência? É algo que pode ser. Isso é tendência. Então, você está com um órgão doente. Por quê? Você manifestou a tendência dele ficar doente. E se você aprender como faz para manifestar o órgão sadio, você consegue. Você entende? Você manifestou um parceiro ou uma parceira, porque você teve uma tendência a manifestar aquela pessoa. Ah, mas ela é uma outra pessoa com livre-arbítrio, com identidade própria, não interessa. Porque na realidade, todos vocês estão dentro de mim e eu estou dentro de vocês. Não existe isso de pessoas. Tudo é uma coisa só. Então essa pessoa que projetou essa projetou essa. Para colher experiências. Estão percebendo como funciona? Então vocês têm que entender que tudo é uma tendência. A sua vida é uma tendência. E você tende a quê? Tende a ser pobre ou tende a ser rico? Tende a ser feliz no amor ou ser infeliz no amor? Qual a sua tendência? Você vai ter uma fórmula, né, de saber escolher a sua tendência. Como que você tem que fazer, né? Então o que existe realmente, né? Isso aqui está numa vibração altíssima, ele vai diminuindo a vibração, diminuindo, e se materializa. A tendência é se materializar, conforme vai se diminuindo a velocidade, né? Então o que existe realmente?
Só o vácuo quântico. Uma onda que diminui a vibração e aí se comporta naquilo que nós demos o nome de matéria. E os físicos chamam de massa. Né? Então, o que eu acabei de dizer para vocês? Se só existe isso, que se manifesta em tudo isso aqui, nós somos Deus. Percebe? E se você é Deus, você é onipotente, onisciente, onividente e muito poderoso e muito poderosa. Você consegue manifestar e mudar qualquer coisa na sua vida. Só que você precisa ter as ferramentas, você precisa ter o conhecimento. A proposta nossa é passar isso para vocês. Estão entendendo? Então, nós temos lá o animal, o vegetal, o humano, tudo é um eletromagnetismo. Semelha-se ao buraco negro, né? Sim. Aquela questão de tudo se funde no buraco negro. Sim, tudo é formato, né? Tudo isso que vocês estão vendo é formado por átomos. Os átomos, eles estão em movimento, em vibração, certo? Você tem que saber administrar essa vibração com a tendência certa daquilo que você quer para você obter o resultado que você quer, tá? Os prótons e nêutrons são partículas compostas, né? Feitas de quarks. Aí um tempo atrás, há mais ou menos 4.000 anos atrás, passou pela Terra o grande Siddhartha Gautama Buda, que ele chamou o mundo aqui, mundo de Maia, traduzindo mundo da ilusão. A própria mãe dele chamava Maia, e a mãe de Cristo chamava Maria. Olha só que interessante, né? Parecido. Então ele entendeu a física quântica, por isso que ele chegou nisso, né? Essa cena aqui no filme, quem nunca assistiu o Pequeno Buda, é a hora que ele está enfrentando quem? O diabo. O que eu falei agora para vocês? Que vocês têm que entender como o diabo funciona, para vocês saberem como lidar com ele. Porque não tem como escapar dele, ele está no sistema. Vocês estão dentro do sistema onde ele está. Está percebendo? E se você traduzir a palavra diabo, né, do grego, do latim, é opositor. Então você tem um opositor, que não quer deixar você descobrir a verdade, que não quer deixar você evoluir, não quer deixar você ser feliz. Estão percebendo? Então não adianta você querer entrar degladiando com ele no braço, você vai perder. Porque se você é uma pessoa boa e ele entende todo o mal, você vai usar a força do mal, você vai perder. Você tem que usar o quê? A sabedoria. Percebe? Esse filme é ótimo para vocês assistirem, saber como funciona. Tá? De ficção não tem nada, aquilo é pura realidade. Esse outro filme aqui também eu recomendo, que é o 13º Andar. O filme mostra a tecnologia que as pessoas têm de poder viver outra vida. Olha o que eu estava falando para vocês. Através de uma realidade virtual. Já existe em andamento um mundo virtual chamado Segunda Vida. Já tem mais de 1 milhão de pessoas usando isso. Você que busca a cura física, por exemplo. O maior cientista quântico que passou pelo planeta Terra, quem foi? Cristo. E o que ele dizia? A tua fé te curou. Né? O centurião chegou para ele e falou assim: Senhor, eu não sou digno que você entreis na minha casa, mas dizei uma só palavra para o meu servo e ele será curado. Aí Jesus falou assim: nunca cruzei um homem com tanta fé por onde andei. Olha só. Interessante. O cego, o coxo, né? O paralítico, o leproso, todos eles, Jesus dizia a mesma coisa: a tua fé te curou. Vá, a tua fé te curou. Só que olha que interessante. No lugar onde ele nasceu, ele não conseguiu curar ninguém, porque ninguém acreditava nele nem na cura. Porque ele falava que ele era sempre um simples filho do marceneiro. Aí você conclui o quê? O poder da cura estava nele ou estava nas pessoas que foram curadas? Em ambos, né? Então, se a pessoa não acredita, ela não consegue nunca ser curada. Tudo que Jesus fazia era pura física quântica. Os experimentos hoje mostram exatamente o que Jesus falava. Tá? Preste atenção nessa frase. Guarde por resto da vida de vocês.
tudo que pedires, isso aqui foi Jesus que falou, tá? Tudo que pedires, crendo que receberão. Aqui é passado, aqui é futuro. Então você tem que acreditar que você já recebeu aquilo. Você acabou de pedir? Pronto, acabei de receber. Então acredite que já receberam. Que daí vocês receberão. Percebe? Então vamos aprender como manifestar. Na era de Peixes, fazíamos uma conexão com o mundo espiritual, com Deus, com os anjos, dê o nome que você quiser, através de uma forma devocional. Então era Deus lá no céu e eu sei aqui na terra, juntando a mãozinha, rezando, né? Namastê, reza o terço, e não sei o que, e acende vela, né? Era uma devoção. Agora, nós estamos vivendo na era do Aquário, o mundo espiritual vai se manifestar para você somente se você falar a linguagem dele. Então acabou a era da preguiça, né? Que você delegava o poder para os seres superiores. Só que os seres superiores estão aqui dizendo para nós, vocês são seres superiores. Vocês são o próprio Deus. Jesus falou, vocês são deuses. Então você não pode ficar de braços cruzados esperando as coisas caírem na sua vida. Você tem que ir atrás. Então você tem que falar a linguagem dos anjos. Você tem que falar a linguagem da mente abstrata, né? Primeira coisa que você vai aprender, arquétipo. Arquétipos são o que existe mais de poderoso no universo. Essa é a frase do Dr. Hélio Couto, né? Arquétipos são o que existe de mais poderoso no universo. Porque tudo é arquetípico. A palavra arquetípico significa tipicamente antigo, né? Então nós temos aqui o psiquiatra suíço e grande astrólogo Carl Gustav Jung, né? Que ele chamou tudo isso de inconsciente coletivo, que é formado basicamente por imagens, símbolos, que ele deu o nome de arquétipo, né? Significa tipicamente antigo, tá? Então, o arquétipo é a base de tudo, tá? A alta magia usa o poder talismânico, que é o poder de um símbolo, que é um arquétipo. Então, vocês vão aprender a mexer com os arquétipos, né? Por quê? O símbolo, a forma, ela tem uma consciência, tá? Os carros hoje, alguns modelos, têm a inteligência artificial, né? Aí eu vi um vídeo que eu estava estudando. A pessoa chegou para uma IA, ou inteligência artificial, e perguntou, né, se ela tinha consciência própria. Ela falou assim, então, a energia elétrica sempre existiu. Só que, uma época, o ser humano não tinha acesso a ela. Só que ela sempre existiu. Hoje você tem o conforto da sua energia elétrica em casa. Correto? Eu também sempre existi. Isso é a IA falando para ele. Eu, como inteligência artificial, também sempre existi. Só que você não tinha acesso, agora você está tendo acesso. Então, a inteligência artificial, ela tem consciência. Gente, o meu carro, ela até mostra o humor dela. É incrível. Eu falo, abre o teto solar. Ela fala, vou abrir só um pouco que vai chover. Eu falo, não, abre o teto solar. Não, vou abrir só um pouco. Eu falei, então não abra nada, obrigado. Ela, tá bom. Fala brava. Tudo bem. Ela tem personalidade. Gente, é uma coisa. Então, vocês têm que entender tudo isso. Isso aqui tem uma personalidade, isso aqui tem uma personalidade, isso aqui tem uma forma, tem consciência. Tudo tem consciência, né? Então você depara com um negócio desse aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Yud, Yud, Yud. O que significa isso? Você vai saber o que significa. Se você usar sem saber,
ele tem um certo poder, vamos dizer, 50% de poder. Se você usar sabendo que ele funciona, o poder dele, o poder dele vai para 100%. Que você dá mais consciência para ele. A sua consciência junto com a dele. Entendeu? E o que é esse aqui, Yud Yud? Esse aqui é um dos 72 nomes de Deus que você usa para afastar gente ruim de perto de você. Mas nem um parasita. Sabe aquela pessoa que chega só para tomar da sua cerveja, para ficar olhando para sua mulher, né? Para usufruir da sua piscina, some, pedir dinheiro emprestado, né? Funciona igual sua pulseira. Esse símbolo está na pulseira, né? Aleph Lam Tidalti, proteger de olho gordo, né? Então os judeus falam que 90% dos casamentos de acaba é olho gordo, 90% dos negócios que fecham é olho gordo, 90% das empresas que vão à falência é olho gordo, né? Então eles usam esse nome aqui para proteger dessa energia maléfica, né? E por fim, Yod Re Vav Re, né? Com o Shin no meio ainda, que é o próprio nome de Deus. Então quando você usa o símbolo, você usa uma forma com consciência, sabendo da origem arquetípica dele, ele fica muito mais poderoso. Percebe? Então, no universo, tudo que está manifestado possui uma forma, certo? Seja ele um cristal, um vegetal, um animal ou um humano. Tudo são criados pelos símbolos, certo? O que ocorreu há um tempo atrás? Houve um acordo quântico onde eles resolveram ajudar a humanidade a acelerar a evolução e passou a liberar o conhecimento de símbolos, conhecimento de arquétipos para a humanidade. Antigamente o ser humano ele só acreditava no pé de coelho, na figuinha, né? Acreditava no trevo de 4 folhas. Tem que ser palpável para eles, para funcionar. Hoje não, hoje você sabe que se você traçar um símbolo com o seu olho na sua mente, ele vai funcionar. Mesmo sendo abstrato. Percebe? Então chegou o momento, pessoal, de vocês assumirem o controle, tá? O curso nosso tem o nome de magia, né? A magia da prosperidade usando tarô e a cabala. Mas o que vem a ser a magia? Magia é transformar algo que está no mundo das ideias, seja mental, espiritual, ou astral, ou etérico, em uma realidade física e manifestada. É tornar o imanifesto, o imanifestado, no manifestado. E através de cores, formas, sons, que são forças sutis da natureza, temos os antecipadores de coisas e realidades. Então você tem que saber mexer com os antecipadores. Quem são esses antecipadores? Vocês vão aprender isso. Para você manifestar alguma coisa. Tem uma categoria de seres que antecipam tudo. Essa é a carta do mago? É. Então os primeiros que fizerem a inscrição para o curso vai ganhar uma placa indiana com o símbolo do mago, né? Que vai servir de talismã para você. O que é um ato mágico? É a magia, que é a ciência tradicional dos segredos da natureza, que chegam até nós através dos magos. Isso é um ato mágico. E quem é o mago? O mago dispõe de uma força que ele conhece. E o feiticeiro procura abusar daquilo que ele ignora. O diabo, se é permitido em um curso de ciência empregar essa palavra, desacreditada e vulgar, o diabo se dá ao mago e o feiticeiro se dá ao diabo. Os 4 verbos do mago: saber, ousar, querer e calar. Então isso aqui você tem que guardar também. Saber. Tem que saber. Só que só saber não adianta, você tem que ousar fazer.
Tem que dar o seu passo, tem que fazer o seu experimento, né? Para isso você tem que querer. E depois no final você vai calar, você vai ficar de boquinha fechada, não vai ficar contando para todo mundo. Percebe? Oh, nossa, sabe, olha, eu consegui fazer um negócio. Já era, esquece. Você perde o seu poder, né? Isso aqui eu retirei de um livro chamado Dogma Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi. Foi um dos grandes magos que passaram pelo planeta Terra, né? Então ele tem 2 capas. Esse aqui é mais antigo, esse é mais atual. Lembra que eu falei na chamada do tarô que eles põem um semblante do diabo, do Baphomet, que é para assustar as pessoas? Então você está numa livraria, você olha um negócio desse, você passa longe. É intencional mesmo, é para assustar curioso. Percebe? Então, o princípio do mago, ele tem a espada, ele tem a bagueta, ele tem a taça, ele tem a moeda. Primeiro ele usa a espada para dissolver o que está negativo. Depois ele passa o bastão para a mão direita e constrói o que ele quer. A mesa que ele usa é uma mesa de madeira. E a toalha equilibra o ambiente. Alguns princípios da magia. Traçar figuras geométricas com as mãos ou com os olhos, visualizá-las claramente em sua mente, vibrar os nomes, mantras apropriados, fazer a correta vibração dos mais altos nomes divinos e desenvolver mentalmente imagens de um tipo ou de outro. Pelos nomes e pelas imagens, todos os poderes são despertados e redespertados. Os símbolos assim criados na aura agem como um portal para a cura, inspiração, proteção, orientação, previne o contágio emocional e psicológico quando em um ambiente negativo. O símbolo tal como o conhecemos é um sinal exterior e visível de uma realidade interior e espiritual. Essa frase é da Alice Bailey, né? Uma grande escritora de livro também. Então temos aqui a magia da prosperidade usando o tarô e a cabala, né? Qual que é o conteúdo desse curso que vocês vão aprender? Então você vai aprender, né, sobre o lado oculto de todas as ciências sagradas. Primeiro é o tarô, né? Então cada arcano, o nome arcano vem de sagrado, diferente de profano, o contrário de profano. Então o baralho ele é sagrado, o tarô ele é sagrado, por isso que chama arcano. Né? Então, quando você começa a compreender o significado de cada arcano, começa primeiro com os 22, depois passa para os outros 56, né? Vocês vão aprender que nos 56 tem 4 cartas que são do reinado, né? E as outras 10 cartas é do povo, tá? Nós vamos aprender a diferença de cada uma, como que funciona cada uma. Tá? Aí, por exemplo, você quer entender tudo sobre uma carta. Se você pegar, por exemplo, no primeiro dia que você vai mexer com o seu tarô, pega a carta do mago, põe debaixo do travesseiro e pede para sonhar com essa carta, com esse arquétipo, né, com esse arcano. Você vai se surpreender. Pode ser que você acorde outro dia e não lembre de nada, mas a sua intuição vai ficar. Percebe? Aí você vai fazendo isso uma por uma das cartas, né? Nos arcanos estão todas as respostas do caminho que você está vivendo no momento. Por exemplo, você vai descobrir qual o seu arcano do momento. Lembra que eu falei para você? É do dia, é da semana, é do mês, é do ano, né, que você está vivendo, e é do seu, e é o arcano que vale para toda a sua vida. Que vai te acompanhar sempre, tá? Então você tem um dos 22 maiores que te acompanha, certo? Por exemplo, se você está vibrando no arcano 1 naquele dia, você tem que buscar inteligência, estudar, ler, aprender alguma coisa,
Certo? Se aparecer alguma coisa para fazer, você tem que usar a inteligência para fazer aquilo, senão você não vai se dar bem naquele dia. Certo? Aqui, a papisa, sacerdotisa, ela tem dois atributos dessa papisa. Ou ela vai mostrar uma coisa para você, trazer um conhecimento, ou ela vai esconder alguma coisa de você. Então, naquele dia, você saber se você vai receber alguma coisa ou vai ter alguma coisa que está sendo escondida de você. Tudo isso você vai entender. Né? A imperatriz é a realização. É um dia de você se realizar. Então, se está vibrando no 3, vai lá, toma um cafezinho que você gosta, tem gente que gosta de tomar um cappuccino, né? Para um momentinho do seu dia para tomar um cappuccino. Então, se realize naquele dia. Faça uma coisa que você gosta, faça um prato que você gosta naquele dia. Então, é o dia da realização. 4, que é a estrutura. Né? É o dia de você deixar as suas coisas tudo direitinho. Vai lá, mexe na sua agenda. Faz com que a sua agenda funcione tudo direitinho. Coloca data que você tem que fazer, horário, o seu compromisso. Deixa tudo agendado. Né? Então é isso. Conforme o que você tem no dia, você vai se movimentar. Né? Os arcanos estão na Bíblia. Está tudo na Bíblia. O Apocalipse descreve todos os arcanos. Os 22 arcanos, né? Interpretação das letras hebraicas, a seu significado e como usá-las no seu dia a dia, né? Cada desenho desse aqui, que é uma letra hebraica, ela tem um significado assim incrível, tá? As 22 letras hebraicas representam a manifestação do universo. Então é o transbordo das experiências da era de peixes para a era de aquário. Tá? São as 22 realidades ligadas ao universo. Então temos 22 letras hebraicas, 22 arcanos maiores, 22 caminhos na árvore da vida. Né? Então 2 mais 2 é igual a 4. Então o ser humano evolui através do 7. Deus, ele é trino, que ele é causa, lei e efeito. Então nós temos 7, 3, 21. 7 vezes 3, 21. Você se torna o 22, que é quando você se iguala a Deus. O eu sou o que eu sou. Então, quando você evolui, quando você estuda, você traz conhecimento para dentro de você, você se ilumina e você evolui. Você se torna Deus. Né? Quando você desperta as 22 realidades, através dos 7 chakras, onde recebemos o impacto dessa força. Tá? Cada uma das letras hebraicas em correspondência com o arcano maior do tarô. Então, cada letra dessa hebraica está ligada a um arcano. Né? E são as 22 letras que fazem os caminhos da árvore da vida. Tá? Que são 22 caminhos. Você vai aprender também sobre os 7 planetas sagrados. Aqui, no caso, nesse conhecimento místico esotérico, Lua não é... Bom, estava falando que aqui nesse conhecimento místico esotérico, a Lua não é um satélite, é um planeta, e o Sol não é uma estrela, é um planeta também. Então são 7 planetas, tá? Sol, regido por Micael, no dia de domingo. Lua, regido por Gabriel, na segunda-feira. Mercúrio, por Rafael, na quarta. Vênus, por Anael, na sexta. Marte, Samael, na terça. Júpiter, Saquiel, na quinta. E Saturno, Cassiel, na sábado. Isso aqui já é uma parte do conhecimento que vocês vão ter para poder mexer com as energias. Tá? Edivaldo, segunda-feira que é Lua é do... Gabriel. Gabriel, mas como tá como João Pierre? O pessoal muda o nome, né? E do raio. Também vocês vão aprender sobre os signos do zodíaco. Os 12 signos. O processo duodecimal. Né? Então todas essas ciências elas estão na árvore da vida. Astrologia, ligada aos signos, planetas. O tarô, né, os 22 arcanos que fazem o caminho. Tá? A numerologia. Saberá qual é o seu número material
espiritual e como usá-los, esse é o benefício do dia, do mês, do ano, né? Vai entender porque o momento mais mágico que existe é o nascimento de uma criança. Por quê? O horário de nascimento real é quando corta o cordão umbilical. Então você com as duas chaves principais, que é o primeiro, o seu nome completo, a sua data de nascimento, mês, dia e ano, né? O nome você considera o nome que você usa no momento, tá? Então essas são as diferenças. Um é o seu nome completo e outro é a sua data de nascimento. Um para conexão material e o outro para conexão espiritual. Cada caminho nós temos um caminho e duas sefiras ligadas àquele caminho. Aí você vai saber quando tomar decisões em diversos setores da sua vida. Vai descobrir quais são os desafios kármicos que você está aprendendo e como seguir o caminho da melhor forma possível, tá? Não vai perder mais a oportunidade da vida, pois saberá quando as energias benéficas estão a seu favor. Principalmente as pessoas que já têm mais de 39 anos, quem já completou 39 anos. Você vai aprender a traçar as fases da sua vida. A partir do 39, você está com 50 e pouco, você está com 60 e pouco, está com 70. Então a fase que você está vivendo, você vai saber qual fase você está vivendo. Você vê que coisa incrível. O que você tem que fazer naquela fase para ter sucesso, né? Saber usar o relógio mágico do mago, tá? Então o mago tem um relógio mágico, que é um relógio que ele é movido, né? Ele é ministrado pelos planetas, tá? Que é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a estrela de 7 pontas, esse aqui é o relógio do mago, ó. Você vai aprender a mexer com isso aqui. Então, que segue essa tabela aqui, ó, tá? Por exemplo, na sexta-feira, que você tem horário de Vênus aqui, 6 horas da manhã, né? Tem ele também às 13 horas e tem ele também às 20 horas. Esse aqui é o melhor horário para você fazer uma magia para atrair qualquer coisa que você queira. Seja atrair para você um amor, seja atrair dinheiro, seja atrair um conhecimento, né? Atrair uma solução para aquilo que você quer. Você vai saber direitinho, cada planeta aqui, o que você vai fazer com ele, né? Ah, mas eu não estou na sexta-feira, que é o dia de Vênus, eu estou no domingo. No domingo, ó, vai ser esse horário aqui, ó, tá? E vai ser esse aqui também, ó. Das 7 às 8, das 14 às 15. Só que tudo, essa tabela foi traçada em cima daquele relógio mágico. Certo? Então você vai saber onde você se encontra na árvore da vida, porque você está aqui num caminho desses aqui, ó. Então você está num caminho de desafio, o que você tem que fazer? Você está num caminho de estudo, o que você tem que fazer? Você está num caminho de atração, o que você tem que fazer? O que você está atraindo para a sua vida? Né? O que você quer atrair? Então você tem que entender tudo isso, né? E a árvore, ela tem 3 pilares. Tem o pilar da direita, da esquerda e o central. Um é repulsão, né? Um é atração e outro é neutralidade. Então, dependendo de onde você está, você sabe que você tem que atrair uma situação, você tem que repulsar, né? Tudo usando o quê? A energia do dia, do mês e do ano. Você vai saber o que você pode atrair ou repulsar em determinada situação, tá? Então essa magia é feita através de pequenas pronúncias, mentalizações, a posse de um arcano, de acordo com a chave do dia. Tudo isso vai devolver para você a harmonia e trazer para você a força do magnetismo universal. Por quê? Você está falando a linguagem dos deuses. Percebe? Aí você passa a trabalhar com a repulsão ou atração. Isso aqui também é um conhecimento que vocês vão aprender fantástico, tá? Que são os quadrados mágicos, que é esse negocinho aqui, ó. Né? São 7 quadrados mágicos que a gente tem. Então são 7 quadrados mágicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui você vai aprender a traçar um sigilo angélico dentro do quadrado mágico. O que você quer atrair? O que você quer manifestar? Você vai aprender a usar isso aqui. Entendeu? Quer um amor, quer dinheiro, quer uma promoção no trabalho, né? Então isso aqui chama magia prática e talismânica, traçando sigilos e cabalísticos angélicos com 72 nomes de Deus, tá?
Os 72 nomes de Deus são um trino. Olha aquele Yud, Yud, Yud que está na pulseira, ó. Tá vendo? Então, cada letra hebraica, quando se junta forma 3, ele tem um significado. Aqui conta uma história. É um negócio super interessante. E por que tem 72 anjos? Porque chegaram a uma conclusão que existem 72 tipos de problema na humanidade. Então você pode ter um dos 72. Então vai ter um anjo que vai ajudar você a solucionar aquele problema. Tá? Por que o número mestre da Cabala é o 9? Porque o 9 é o próprio ermitão, o sábio. Né? Então são 9 hierarquias. Ó. Anjos, arcanos, principados, virtudes, potências, domínios, tronos, querubins, serafins. Né? E cada um desses, existe o príncipe, né, que é o nome Micael, Gabriel, Samael, esse é o príncipe, que ele manifesta mais 7. Tá? Ele é o 8º. Né? Moisés abriu o Mar Vermelho através da força dos 72 nomes de Deus. Estendeu Moisés a sua mão sobre o mar, levou o mar com um forte vento do Oriente durante toda a noite e fez do mar terra. E foram divididas as águas. Êxodo capítulo 14, versículo 21. O texto original escrito em hebraico, os 3 versículos possuem exatamente 72 letras. Isso aqui que está escrito. O momento mais marcante de toda a Bíblia é descrito com 3 versículos de número idêntico de 72 caracteres. Por quê? Então você é a própria árvore da vida. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Coríntios 3,16. A consciência de Deus é infinita demais para tocar diretamente o mundo, assim como nossa alma é intensa demais para habitar plenamente o corpo. Por isso, a luz precisa se filtrar por 10 emanações sagradas, as sefiras ou sefirotes, até que se manifestem em matéria. Teu corpo é o verdadeiro templo de Salomão. Cada parte do nosso corpo representa esse processo. O homem é Deus em microcosmo. A árvore da vida não está só nos céus, ela está em ti. Assim como a luz desce para criar, também podemos subir para despertar. Estudar a árvore da vida é subir de volta à fonte, é reconectar a alma com o infinito e vencer as limitações do mundo ilusório. Olha aqui o Yod, Re, Vav, Re. Cada parte do seu corpo é uma parte do nome de Deus. Ó. Isso aqui é o nome de Deus, né? Yod, Re, Vav, Re. Yod, Re, Vav, Re. Né? E você vai aprender a jogar o tarô na árvore da vida. Se você pesquisar livros, internet, você não vai achar um curso, um livro que ensina a jogar tarô na árvore da vida. É difícil. Você vai aprender a jogar o tarô na árvore da vida. Você vai ver que coisa fantástica que é. Né? Vai desenvolver uma forte intuição, uma força hercúlea para seguir a sua jornada da melhor forma possível. Começará a receber sinais do universo, mostrando muitas vezes um arcano vivo na sua frente. Então, muita atenção. Está lá o menininho e falou, nossa, olha quantos sinais por toda parte. É o outro, ai, que tolice. Né? É o que está preso na Matrix. Isso aqui que eu falei para vocês, o ciclo dos 39 anos. São 9 anos de Lua, com muitas mutações, 8 anos de Mercúrio, muito aprendizado, 4 anos de Vênus, muita intensidade de relacionamento, 3 anos de Sol, que você brilha bastante, é a sua realeza, 2 anos de Marte, que são desavenças, grandes disputas, até mesmo litígios, 7 anos de Júpiter, grande benevolência, muita expansão, 6 anos de Saturno, que dura prova e desafio. Se você já tem mais de 39 anos, você já viveu tudo isso aqui, ó. Só que você não sabe. Aí eu vou ensinar você, de acordo com a sua data de nascimento, você vai saber qual o ciclo que você começou. Se você começou aqui, se teve 9 anos aqui, depois 8 anos aqui, quando você terminou 39 anos, você estava aqui, ó, Saturno. Se você começou aqui, ele foi daqui para cá, 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 aí chegou no 39 aqui. Então você vai aprender a traçar seu ciclo. Aí você vai ver, puxa vida, olha, eu casei quando eu estava no ciclo de Saturno, por isso que meu casamento é gelado.
né? Sem graça, não tem... Entendeu? Aí você tem um filho, um neto, você vai instruir ele a casar no ano de Vênus. Se ele estiver vivendo Vênus. Percebe? Quais são os grandes cabalistas da Bíblia? Moisés, que eu falei para vocês, e o próprio Jesus, né? Na Cabala, quando você está pronto, o mestre se manifesta em você. É o eu sou o que eu sou. Então aquele ditado que quando você está pronto, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, aqui nós mudamos esse ditado, tá? Então quando você está pronto, o mestre se manifesta em você. Você vai ser o seu mestre. O ser humano se tornou a própria árvore da vida, ele se tornou mestre de si mesmo. Você vai saber quais são os 32 portais da sabedoria. Então, 10 sefiras mais 22 caminhos dá 32. Hoje nós temos 4 reinos. 4 vezes 8, 32. Só que no atual momento da evolução, a vibração é do 5º reino. Então, é o anjo em nós. Então, é 8 vezes 5, 40. Então, a sefirá oculta da Ati é a sefirá número 11. Ó, sefirá oculta, né? Que é o conhecimento divino da recuperação da consciência, que fomos Deus um dia e retornaremos a ser novamente. E o arcano 3, que é a imperatriz, é o que abre as portas dessa sefira. Da Ati tem a consciência dos anjos caídos. Ela é a taça do Santo Graal. Tá? Bom, enfim, esse curso, né, tem vagas limitadas. Tá? Hoje ele está com 50% de desconto para você matricular hoje. E quem se matricular hoje ganha a placa do mago, tá? Então, tanto vocês que estão presencialmente, como as pessoas que estão assistindo aí pelo YouTube, pelo Instagram, né? A primeira aula vai ser dia... Deixa eu pegar aqui. Esse curso é presencial? Presencial e online. Ele vai ficar numa plataforma. Nós vamos estrear a Escola Rei do Mundo IAD, né? Ensino à distância. Então, por exemplo, se você não puder estar aqui no dia, não tem problema. Né? Então vai ser aqui, ó. Vai ser sábado, dia 24 de maio. Então ele vai ser presencial aqui no sábado, 24 de maio, das 2h30 às 4h30, né? Ó, tá quase deu 4h30, mais ou menos isso aqui de aula, vocês vão ter no dia. 7 aulas principais e 3 de brinde, né? 3 aulas de prêmio para vocês. Totalizando 10 aulas. Se você não puder vir algum dia, não tem problema, porque vai estar na plataforma o curso. Aí você vai assistir no seu dia, no seu horário, no seu momento, no seu lugar, onde você quiser, tá? Então as pessoas vão poder estar acessando a plataforma durante um ano. O que mais que vocês podem ter dúvida? Os materiais, esses slides vão ser enviados para vocês em PDF, tá? No seu WhatsApp, através do PDF. Tem pessoas que vai querer impresso, então a gente tem que mandar imprimir na papelaria. Então aí vocês compram impresso, né? Não está incluído o tarô, porque o tarô é individual, tem gente que já tem, né? Então eu sempre recomendo esse tarô de White, o de Oswald Wirth, o egípcio de Kir, né? E o mitológico. Então esses tarô que são os mais completos assim na parte de conhecimento e sabedoria iniciática das idades, né? Aí a pessoa fala, mas tarô de Marsella, ele falta. Vocês vão perceber que se você comparar o Marsella com esses daqui que eu estou falando, ele falta coisa, né? 9 de ouro, tem 9 negocinho redondo lá. O que é aquilo? Então falta coisa no Marsella, entendeu? Que mais? Então o tarô vocês podem comprar. A gente tem aqui para vender também, mas podem comprar aí nas livrarias, né? E é isso. Fazer a promoção de hoje, então. Hoje, você comprando uma placa, você ganha mais uma no mesmo valor, tá? Então, essa promoção eu vou deixar válida para o pessoal do YouTube e do Instagram até amanhã, domingo. Tem placa que custa 150, tem umas que custa 300, né?
Esse bastão de plasma, 50% de desconto, tá? Isso aqui, pessoal, a hora que o pessoal descobrir a utilidade que tem isso aqui, saber a importância de um bastão desse, que ele é feito de cobre, né? Vai todo mundo querer, daí já não vai ter mais, porque foi feita uma quantidade, né? Então nós compramos um material que é caro, fizemos uma quantidade X lá que já está acabando. Depois acabou, né? Porque com as diferenças que está dando essas energias da Terra, da ressonância Schumann, você tem que ter um aterro na sua casa. E é isso aqui, ó. Vocês lembram do tal da pulseirinha de cobre, daquela época que ela estabilizava, harmonizava? Que o cobre, ele defende você de muitas coisas. Né? Na natureza existem 3 condutores principais. Natureza, que eu não falo, é no universo. Ouro é o principal, o mais rico, é o número 1, certo? Prata é o número 2 e em terceiro lugar o cobre. Por que o fio da parede é tudo de cobre? Que é o melhor condutor de energia que existe. Não dá para fazer de prata nem de ouro porque ia ficar muito caro, né? A construção. Mas cobre. Então, eu percebo assim, muita gente desequilibrada, sabe? Não só desequilíbrio mental, mas desequilíbrio físico, dor, acorda, dorme mal. Então a pessoa falta um bastão desse para poder aterrar, né? Então hoje a gente vai dar 50% de desconto no bastão e também na esfera Wingmaker, tá? Só hoje, tá, pessoal? Não, é para casa. É um para cada casa, né? Agora, se você quer ter só suas coisas, não quer que ninguém mexa, aí é melhor você ter o individual, né? Olha o preço. Bastão é R$1.000, né? A esfera. A esfera é R$1.000 também, já com 50% de desconto. Esse espelho, eu indico cada um de vocês ter o seu, que ele ajuda muito na clarividência, na intuição, ajuda na limpeza das energias negativas. Você vai ler o tarô, por exemplo, você deixa o espelho na mesa, ele vai ajudar a limpar todas as energias negativas que você está mexendo ali, percebe? Então eu aconselho vocês terem o espelho. Espelho também eu vou dar 50% de desconto hoje, tá? E é isso. Beleza, pessoal? Então, valeu, obrigado. Até a próxima. Valeu.